Como utilizar as faixas de restrição de fluxo sanguíneo? Eu vou ensinar vocês agora a posicionar as faixas de membro superior de forma correta e as de membros inferior também. Primeiro, colocando aqui do lado esquerdo, essa é a faixa de restrição de fluxo da MyoState. Ela é uma banda elástica com velcros posicionados em locais específicos. Eu posso colocar ela dessa forma para ficar mais fácil para eu deslizar o restritor de fluxo pelo braço. Então, fiz o primeiro aperto aqui já, vou deslizá-la pelo braço até aqui abaixo do deltoide, meu músculo do ombro. Fica entre a junção do deltoide com os músculos flexores e extensores do braço. Nessa posição, eu vou apenas posicionar o velcro e depois eu vou fazer o aperto. Agora, do lado direito, eu vou fazer a mesma coisa. Fiz o primeiro aperto, deslizo o restritor pelo braço, posiciono abaixo do deltoide e faço um aperto. Primeira coisa que eu vou fazer após posicionar os elásticos abaixo do ombro: procurar a percepção ou o aperto ideal para o treinamento com o método. Então, vamos pensar no seguinte: vamos usar uma escala de percepção de aperto que vai de 0 até 10. 0 quer dizer aperto nenhum, que é o aperto que eu estou na perna agora, não tem aperto nenhum aqui. 10 seria o aperto máximo com uma percepção de dor, de desconforto. Eu tenho que buscar a percepção entre 6 e 7 do aperto, que é mais ou menos 60 a 70% dessa percepção máxima, só que é um aperto apertado e ao mesmo tempo confortável. Então eu vou aqui no braço esquerdo, aperto, percebo. Bom, aqui para mim já está algo entre 6 e 7. Fiz o aperto, achei a percepção. Fatores de segurança, preciso ver a recapilarização do membro. Então, palma da mão, eu vou apertar com o dedo, vai fazer uma manchinha branca. Eu seguro com um aperto forte até 5 segundos e solto. Essa manchinha tem que sumir até 3 segundos. No caso da mão esquerda, sumiu. 3, 2, 1, sumiu aqui também. Garantir a recapilarização. O que é a recapilarização? O fluxo sanguíneo está chegando pela artéria, só que o fluxo venoso está interrompido, está parado. E é isso que a gente quer com o método: oclusão venosa e diminuição do fluxo arterial. Já vi os membros superiores, agora eu vou para as pernas. Essa aqui é a faixa de membros inferiores, é o restritor de membro inferior. Ele é um pouquinho mais largo, ó, tem 8 centímetros quando comparado a esse de membro superior, tá? Como é que eu vou posicioná-lo? Vou achar aqui onde tem um velcro único na faixa, a gente vai posicioná-lo aqui na frente da coxa, na parte superior da articulação, aqui próximo da virilha, começo da coxa, tá? Vou fazer o primeiro aperto para posicionar a faixa. Apertei, está posicionado. Vou agora na outra faixa, perna esquerda, velcro único, parte superior da coxa, faço o primeiro aperto. Ok, 2 faixas posicionadas na região ideal. Vou procurar o aperto agora 7, de percepção 7, de ambas as pernas. Dá para ir mais um pouco, tava algo entre 5. Agora sim, está próximo de 6, 7, tá? Esse é o aperto ideal para eu realizar o treinamento. Fator de segurança: veja se estou com dor de cabeça. Não pode estar com dor de cabeça se o membro está formigando. Não está formigando no caso. E aí agora eu vou ver a recapilarização. Então, eu venho aperto aqui, ó, na frente da canela. A mancha subindo em 3 segundos, já sumiu. Ok, já sumiu. Garanti o fluxo arterial, fator de segurança, interrompi o fluxo venoso. Estou pronto para treinar com restrição de fluxo. Bom, aqui então eu vou mostrar 2 exercícios para vocês que não precisa de carga. Ah tá, mas como é que o exercício vai promover hipertrofia?
por mecanismos fisiológicos que não estão relacionados ao peso externo. Bom, agora o exercício para bíceps braquial, músculos flexores do cotovelo com a restrição de fluxo de sangue. Então eu já fiz o aperto. E que carga que eu vou selecionar agora? Como vocês podem ver, eu não tenho peso na mão. Eu vou simular um esforço durante o meu movimento como se eu estivesse levantando uns 20, 30 quilos. Para você que está em casa, você pode fazer isso com metade do peso que você utilizaria na academia. Então vamos lá. Fazendo esforço como se eu estivesse levantando um peso maior, um peso grande nas minhas mãos. Porque o objetivo aqui da restrição de fluxo é promover mais estresse metabólico e gerar mais fadiga, fazer com que o meu músculo chegue próximo da falha muscular mais rapidamente. E a gente quer atingir essa falha muscular quando? Próximo de 15, 20, no máximo 30 repetições. Então já cheguei aqui, próximo desse número. Aí vocês tem muito mais vascularização no braço. O braço fica muito cheio de sangue, represado no bíceps. E essa é a sensação que a gente procura utilizando essa proposta de treinamento. O ideal, para quem já é treinado, fazer pelo menos umas 4 séries de 30 até 15 repetições, fingindo que está levantando muito peso, tá? Agora eu vou fazer um exercício de agachamento para membros inferiores. Então, esse agachamento para mim, que já tem um certo nível de treinabilidade maior, ele é bem fácil, tá? Mesmo com o fluxo restrito, eu faria umas 60, 50 repetições aqui para chegar próximo da fadiga. Como eu sou mais treinado, eu tenho que aumentar a intensidade do exercício, o potencial de recrutamento do meu músculo para gerar fadiga mais rapidamente. Então o que eu vou fazer? Faço o agachamento com um pequeno salto. Fadigou, continuo com ele mais curtinho. Assim eu consigo o efeito necessário para gerar todas as adaptações de melhora do condicionamento físico e de aumento da massa muscular. E aí, gostaram da dica? Espero que vocês tenham aprendido a usar as faixas de membro superior e inferior. Nos próximos vídeos, continuo trazendo conteúdo sobre esse tipo de treinamento, de restrição de fluxo de sangue, com exercícios para ombro, parte posterior da coxa, peitoral, dorsal, corpo todo, praticamente treino full body. Curte, compartilha e segue o canal Fitness Inteligente.